Gente, que gratidão as pessoas que estão aqui presentes. Valeu, Chesco, valeu todo mundo que está aqui. Eu estou muito feliz que o Rodrigo aceitou esse convite de fazer a live. Desde a primeira vez que eu vi o Rodrigo, eu tive uma conexão com ele muito grande. E esse jeitão que ele tem, quem conhece ele pessoalmente sabe que ele é muito alto, assim, cara imponente, que chega chegando. E tem um jeito, assim, assertivo de falar e brincalhão, fala uns palavrão aí, tá tudo certo. E eu acho que isso também que me encanta nele, porque do jeito dele, né, as pessoas têm essa ideia que... E por um lado me identifico com ele, porque como mestre de reiki, as pessoas pensam que a gente tem que ficar lá de bata, de apamala, né? E ó, gratiluz. E não é assim, né? Eu tenho vários alunos aqui que estão assistindo. O Lael, o problema era o Enzo. Ai, ai. Tem vários alunos aqui me assistindo e sabem do meu jeito de ser, eu brinco bastante. E acho que essa coisa de trazer informação com brincadeira alivia pra caramba, né? Senão fica pesado. Então vamos lá, por isso que eu acho que eu me identifico com o Rodrigo. E quando eu escolhi esse tema, na verdade, porque eu já ouvi o Rodrigo falar, já ouvi a história dele, um cara que nasceu e cresceu dentro do espiritismo, já teve centro espírita. Ele vai falar mais do que eu hoje, apesar que eu falo pra caramba, mas eu vou começar essa live assim, só para quem... Acho que a maioria que me conhece, mas muitas pessoas vão assistir e não me conhecem. Então, eu vou me apresentar rapidamente, né? Sou uma terapeuta, eu vou falar holística, porque abrange bastante coisa, sou uma professora, dou aula, né, de reiki, de karuna, tameana, e tudo isso, todo o meu trabalho como terapeuta e como professora é para trazer expansão de consciência, é para abrir a cabecinha das pessoas. Desde a primeira vez que eu dei um curso de reiki nível 1, há anos atrás, eu percebi que não ia ser só sobre reiki. Então, eu até comentei isso com o Rodrigo, né? Que no nível 2 do reiki eu coloco fotos, imagens de ectoplasma, daquelas fotos antigas de materialização que tinha nos centros espíritas, para falar de ectoplasma. Então, eu falo, meu curso é muito fora da casinha, né? E eu sempre tive essa vontade de mostrar outras coisas para as pessoas. Então, eu acho engraçado que chega a nível 2 do reiki, pô, tem símbolo que manda a distância, é agora que eu vou falar de portal interdimensional. Aí já vai embora o assunto. Então, fica muito mais bacana assim, né? E principalmente das pessoas entenderem o momento que a gente vive hoje, que não tá brincadeira, não. Então, nesse contexto de expandir consciência, de abrir a cabeça das pessoas e principalmente de empoderar elas espiritualmente, fazer elas serem mestres de si. Porque hoje as pessoas buscam fora o que tem que estar dentro. Fora tá tudo um caos, aí as pessoas estão ficando despirocadas atualmente, né? O Rodrigo sabe muito bem. Eu começo então, Rodrigo, pedindo para você se apresentar e já emendar uma pergunta na sua apresentação. Para você, como é que você vai pedir aí espiritualismo e espiritualidade ou espiritismo e espiritualidade? É com você agora. Pode falar. Quem é você, Rodrigo, na fila do pão? Ninguém. Estou o Rodrigo. Dessa vez, né? Vai saber quanto tempo que estamos aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, né, Cris? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tá. Tô. Vai saber quanto tempo a gente está aqui, né, nesse ciclo. E agora que a gente está começando o caminho do despertar, né? Então, Rodrigo, na verdade, não é ninguém. Rodrigo é mais uma pessoa, né, que tem um propósito de estender a mão, mas de uma forma diferente para quem quer sair ali do cercadinho, né? Então, eu tenho uma abrangência um pouco mais bruta, porque eu me identifiquei muito com o Fábio e com o Lael, porque eles repetem incessantemente a questão de que não há mais tempo, né? E os meus guias também, eles enfocam bastante essa questão, que também não há mais tempo. E o que quer dizer não há mais tempo? Não é que quem despertou, despertou, quem não despertou, não desperta mais. É que assim, a janela que nós estamos vivendo agora, né, é uma janela frequencial. Então, quem não fizer parte dessa Terra, né, da forma que nós estamos, né, vamos colocar assim, atualizando a frequência energética dela, vai ser levado daqui quando desencarnar, ou até antes, né,
nesses grandes eventos catastróficos que estamos vendo e vão ter vários piores aí por vir, vai ser levado daqui para um planeta um pouco mais inferior e aí você não se preocupa com o tempo, porque como a gente já sabe, né, algumas pessoas sabem, também não vou entrar no conceito de tempo aqui, porque daria uma live só disso, na verdade, Opa. mais que uma live, né, uma série para falar sobre o tempo. Mas as pessoas que derem espaço para trás para poderem dar passos para frente no futuro, né, desse tempo, elas vão ter que recomeçar algumas partes. Então, assim, para a gente poder... eu almejo até muito mais, eu almejo não só ficar, né, quero fazer parte da nova terra, quero estar aqui para regenerá-la, não, eu quero vazar. Então é um objetivo muito maior do que ficar na nova terra, não sei o quê. Jovem, por enquanto tem isso. Malinha tá pronta. Ah, meu Deus, é isso aí, né? Na verdade, eu acho que é um autorresgate, né? É um autorresgate agora, para que a gente tenha, assim, condição vibracional para poder... Não é nem... A palavra não é ser resgatado, né? É o autorresgate para a gente começar a estar pronto para aprender. Eu vejo assim, a gente está pronto para começar a entender esse tipo de informação que está chegando. Não seria impossível há 2 décadas atrás, ou há 10 anos atrás até, eu acho, falar sobre esse tipo de coisa, né? Eu acho que todo até o trabalho da educação consciencial, os meninos estão aí, e tantas outras pessoas que falam, eu acho que a gente vive um momento de abertura. Eu tenho algumas coisas que eu sou um pouco poliana, um pouquinho poliana, assim. Por exemplo, quando a gente vê na televisão, as séries, os filmes, e tantas coisas para trazer um mindset para as pessoas sobre portais interdimensionais, linhas de tempo, gente do futuro que vem para cá salvar. A gente está vendo muito isso, série, Netflix. Nossa, tem tanta coisa, né? E isso, assim, por mais que tenham coisas ali infiltradas e coisas ruins para influenciar a gente, sempre tem uma informação ali que eu acho que são aqueles espiões que entram ali e falam, vamos dar uma inspirada no povo ali, porque isso abre a consciência das pessoas. Então, eu acho legal a gente falar isso, que esse é o momento do autorresgate. E o Rodrigo, ele tem essa visão dele, e eu acho isso sensacional, porque ele experienciou a vida toda dentro de uma doutrina espírita, dentro de centro, vendo fenômenos, sentindo, né? Ele é assim, pelo que ele me falou, um pouco empata. Então, com tudo isso, ele conseguiu pegar as informações novas que começaram a chegar e juntar o quebra-cabeça, o Lé com Cré. Você começa a ouvir uma coisa, você vê outra, você sente ali. E isso que faz com que as pessoas realmente virem uma chave. Porque às vezes um fala uma coisa e fica, mas peraí. Então, eu acho que é um momento mesmo que a energia, as vibrações, as energias e informações estão realmente para abrir a cabeça das pessoas. Pode falar, Rodrigo. Eu queria que você falasse aí da questão do espiritismo e da espiritualidade, e acho que isso vai ser o carro aí para você seguir na sua explanação. A gente precisa ver qual espiritismo você está referenciando, porque existem vários. Eu queria que você contasse umas coisas da própria doutrina, como eu falei lá no começo, quando o som estava ruim, não quero criticar, não é isso, é apenas plantar uma semente de outras coisas novas que estão chegando, inclusive dentro do próprio espiritismo, que hoje está ficando um pouco essa transição aí. O meu espiritismo é o espiritismo universalista, onde você segue realmente os preceitos de Kardec, faz o que ele pediu, que é continuar os estudos e ir complementando o trabalho dele. Esse é o espiritismo que eu sigo. Inclusive, a minha casa não é federada. O que é federado? Que faz parte de federação espírita? Nenhuma. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, que eles torcem o nariz para incorporação, torcem o nariz para preto velho, torcem o nariz para coisas que vocês categorizariam ali como de umbanda. Então, eles torcem muito o nariz, eles têm muita... O próprio Ramatiz, eu sei que eles não aceitam, né, livros assim que tem a mensagem. Ele é um cara super, assim, ele é uma consciência super assertiva, né? Eu tenho vários livros dele, acho bem interessante, assim. É muito louco. Também, eu acho que eu tenho quase todos do Ramatiz. E a minha família sempre nunca se restringiu à doutrina, né? E realmente a doutrina em si já é um nome péssimo, né? Doutrina. Então já é um nome que já te coloca no cercadinho.
É um nome péssimo. Então, eu sou muito mais, assim, conectado com a questão da filosofia espírita, né? E do estudo científico espírita, para ser mais exato. Porque... Eu posso fazer um parênteses, Rodrigo? Porque quem me conhece aqui sabe que eu uso um termo para ficar divertido também, assim, que em tudo, em todos nós, existe um ser humaninho que nos habita. O ser humaninho é aquela parte nossa do ego, a parte nossa que é preguiçosa, que é cérebro reptiliano, assim, ativado, preguiça de ler, preguiça de estudar, quer ficar lá no sofá esperando a informação chegar e não quer pensar, né? E julga. É o ser humaninho, mas todos temos, certo? E o ser humaninho, então, já que ele existe em todo mundo, ele está em todos os assuntos, vertentes, políticas, filosofias, religiões, sempre tem um ser humaninho. Então, a minha fala sempre é assim, as pessoas, elas se deixam levar, às vezes numa religião, numa crença, no que alguém falou, e sem falar nada, sem questionar nada, e aceita aquilo como realmente uma certeza ou um dogma. Só que o Centro Espírita X tem um ser humaninho lá que é o dirigente do centro. O centro de Umbanda tem o dirigente lá, o que cuida do centro. O padre que cuida da igreja tal. E é tão diferente, a gente vê às vezes um padre super legal, aberto, gostoso de ouvir, o outro você quer dormir. Tem centro espírita que você sai meio esquisito, não foi legal para mim. E tem centros que são maravilhosos, que a pessoa se sente assim bem. Então, veja que como é a influência do ser humaninho, a influência das pessoas. Né? E é isso que pega, né? A questão toda da influência e dos filtros que cada um tem. Então, você vai lá e pega a doutrina do Kardec, que veio de uma forma pura, há mais de 100 anos atrás, nem sei quantos anos já está com isso, mais, né? Cento e tantos anos, acho que é 1860, não sei as datas. Que vem com todo um olhar. Então, é aquele papo já manjado, né? Jesus não era cristão, Buda não era budista, Allan Kardec não era espírita. Ele trouxe ele pode até ter chamado isso de espiritismo, eu não sei esse detalhe da história. Mas a coisa foi pegando o ser humaninho, todo mundo colocando seu palpitinho, aí vem um e fala, olha, vamos criar uma instituição, isso pode, isso não pode, isso já passou. E é aí que eu quero que as pessoas parem para pensar, né, Rodrigo? Acho que é isso. Segue aí. Tem muita questão, igual você falou, de política dentro do centro, política mesmo. Tem espírita de esquerda, espírita conservador, tem o espírita purista, tem o espírita universalista, tem o espírita umbandista, kardecista, tem um monte de espírita, né? O que eu acho que me coloca numa posição de puxar as pessoas para uma consciência um pouco mais ampla, é o fato de não pertencer a um cercadinho, né? Não pertencer a uma doutrina. Porque a doutrina ela é negativa, ela te coloca como gado. Então, aprendendo isso, a minha conexão com as pessoas sempre foi um pouco mais bruta, como eu disse aqui, porque realmente a gente não tem mais tempo. Então, a gente dava no centro lá, né? Antes da pandemia, nos anos que se passaram, a gente dava vários chacoalhões conscienciais, né, nas pessoas. Porrada. Para que as pessoas... da porrada. Inclusive, quando eu palestrava no centro, que era quase sempre, no mínimo abrir, né, os trabalhos, eu sempre falava, olha, eu sou da escola do Gaspareto, que é o que fala a verdade direta na cara, e fica quem não tem melindre. Entendeu? Quem não tem melindre fica. Quem não quiser pode ir embora, vai para outro centro, vai lá, só toma o seu passe e doa a marmita e acha que você está salvo, entendeu? Vai para o nosso lar lá, murado, tomar sopa, exatamente. Entendeu? Então eu sempre deixo muito claro qual que é o meu objetivo, que é revisionismo. E você comentou um negócio comigo, assim, que eu achei legal, porque muitas pessoas, vamos falar, a maioria dos brasileiros, vou falar pelo Brasil, né? Que o catolicismo é super forte, né? Ainda eu acho, em números, não sei bem, mas... E as pessoas, muitas vezes, elas vão para o espiritismo, né? Porque tá acontecendo algo... geralmente é pela dor, né? A pessoa tá na merda e ela procura de tudo, aí vai no centro de Umbanda, vai no centro espírita. Vai pela dor, normalmente. Aí ela se abre
dentro de um universo mais fechado, né? O catolicismo, se você for pegar, e é muito louco o Brasil, né? Porque as pessoas são católicas, mas elas vão tomar passe, é banho de erva, é tudo super... Na verdade, as pessoas são universalistas, né? Mas, assim, as pessoas, elas vão para o espiritismo algumas vezes e elas acham que aquilo é o suprassumo. Nossa, fala de reencarnação. Ah, eu tenho menos medo da morte, porque agora eu sei que eu posso encontrar com meu pai, eu vou para a cidade espiritual ficar lá. E aquilo é o topo da régua para ela, né? E acho que você usou um termo assim, dizendo assim, e aí tá bom, tá, assim, basta de informação. Porque, afinal de contas, é cheio de entrelinhas, os livros, as histórias, né? A questão dos níveis mais elevados da espiritualidade não serem falados dentro do espiritismo. A coisa fica, eu brinquei até com você, fica ali no muro do nosso lar. Chega no muro, ninguém sabe o que está acima e não se fala, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa coisa que as pessoas não querem aprofundar no profundo, é isso, né? Perdão da palavra. O que a gente conversou hoje um pouco mais cedo foi a questão de que as pessoas, para dar o passo para fora do catolicismo ou começar um estudo da doutrina espírita, mas da parte científica, é muito complexo. A pessoa tem que dar um salto muito grande. Então, quando, às vezes, eu me choco com uma pessoa que acabou de ingressar na doutrina, ou há poucos anos, ou há muitos anos, né? Ou há pouco, ou há muito, é muito difícil você quebrar a barreira consciencial dela. Entendeu? Porque o meu questionamento é direto logo nos dogmas principais da doutrina espírita, que é a reencarnação, que é o nosso lar, que são as colônias espirituais, entendeu? Então, o que eu faço? Eu tento buscar pelo lado da ciência, né? E uma brincadeira até que eu fiz com o Fábio uma vez, eu falei assim, olha, você colocou o nome do seu livro de Manual do Terráqueo, mas o verdadeiro Manual do Terráqueo é o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, a pessoa tinha que ler, compreender como funciona a Terra, que é o manual da prisão. Aí você estuda aquilo bem estudadinho. Lê com outros olhos, na verdade. Né? Lê e vaza. Né? Não fica aqui na questão reencarnatória, nesse ciclo. Pega, aprende o que você tem que aprender e some daqui. Porque, assim, é tão claro que esse planeta... o planeta é muito bonito, tem pessoas maravilhosas, tem animais lindos, tem praias, cachoeiras, tem o céu estrelado. Nossa, é uma prisão linda, é uma prisão daquelas holandesas, sabe? Eu não sei se você já viu aquela matéria que passou na televisão das prisões holandesas, é uma prisão toda de vidro, assim, os caras têm aula, é fantástica a prisão, é reeducação social, nossa, é linda. A Terra é nada mais que isso, né? E para nós, né? Para nós que temos internet, que nós estamos fazendo live. Eles falam muito, né? Tem aqui alguns temas, alguns livros que são muito falados no Espiritismo, por exemplo, a história dos exilados de capela, né? Então, quer dizer, né? Já é um negócio que já vem a galera meio esquisita, comprometida. Que aqui tá cheio de gente comprometida, né? E tem muito, assim, vou falar discursos que eu já ouvi bastante, né? Olha, se você tá aqui, você é da pá virada, você tá muito, né? Você tem muitos karmas e tudo mais. Então, assim, vamos lá. Ninguém aqui vai querer mudar a cabeça de ninguém aqui. A gente está trazendo a semente. Tem muita gente que me ouve aqui em curso, eu já tenho falado aí há um bom tempo. Faço mímicas, inclusive, engraçadíssimas no curso. O pessoal fica meio assim como samambaia no vento lá no astral, né? Esperando. E vão conectando para vir ajuda para sair, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente recebe muita informação e que, na verdade, só não vê quem não quer. Porque são como se fossem contradições, né? Mas, então, se tem um pessoal tão bichado aqui e vieram há milhões de anos e a coisa não vai, né? E a gente vem e a gente fica no looping e a gente esquece tudo, daí a gente vai para lá, daí a gente volta e a gente esquece e aí a gente comete uma coisa errada, porque como é que a gente vai avançar? Se a gente tem o ego, se a gente está encalacrado e o planeta todo dentro do mecanismo perfeito de controle, de governos
que existem aí, né? Os ocultos e tudo mais, o lado negro da força, que eu brinco. Dentro disso tudo, é uma sacanagem, assim, eu falo que não é uma luta igual, né? Como se fosse assim, como é que eu vou... Hoje a minha fala muito é assim, sabe, Rodrigo? Eu era um pouco mais fofinha, assim, também, sabe? Eu comecei a ficar um pouco meio Rodrigo também, tipo... né? Estamos relevando só porrada. É porrada, então vamos dar porrada também. É combater com o bom combate. Como é que eu vou? Então, hoje, assim, só para fechar, que eu quero que você fale, todas essas coisas que estão aparecendo no planeta de técnica, por mais que tenham coisas de sacanagem, tem algumas que são mesmo, tem muitas coisas boas. E tem os infiltrados, e tem aqueles que dependem do terapeuta, né? Que a coisa é boa, mas depende do ser humaninho. Mas, assim, eu acho que são recursos que a gente tem para a gente não só abrir cabeça, para a gente mudar a nossa energia, a nossa vibração. E mudando a vibração, a nossa mente expande e vem esse tipo de informação, ninguém fica chocado. Eu comentei isso com você. O Renzo quer voltar. O Léo falou que você quer voltar. Não, ele não quer, não. Eu tenho falado para as pessoas esse tipo assim de abordagem, dependendo da turma e tudo, e as pessoas, ninguém está se chocando, ninguém está achando ruim, tá todo mundo falando, é isso mesmo. Então você percebe essa mudança, né? Eu acho, eu não sei assim, se eu me enrolei aqui para falar, acho que eu estou meio emocionada de estar aqui com vocês, mas eu queria que você me contasse, não sei se eu te interrompi, se ia fechar o pensamento, mas eu queria que você me contasse alguma coisa, assim, um fato que você vivenciou dentro do centro, que foi um momento de virada de chave para você. Você comentou várias coisas. Eu vou tentar lembrar e Tá. comentar algumas coisas. Por exemplo, a questão de capela. A capela foi só um ônibus de prisão chegando na prisão naquele momento, entendeu? Tem muita gente de muitos lugares aqui. Capela é o mais famoso porque teve livro, fez sucesso, né? E assim, o que eu gosto bastante do Espiritismo, para quem sabe ler, para quem tem olhos de ver, é que logo no livro principal, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o principal, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não é o principal, porém, para o espírita é o principal, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo nos primeiros capítulos, eles são brutalmente claros sobre onde estamos, por que estamos aqui, o que nós estamos fazendo, o que existe, o que não existe. Então, assim, a pessoa está com preguiça de estudar Espiritismo, lê os primeiros 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles já te dão um parâmetro geral do que você está fazendo aqui. Então, por exemplo, capela é mais uma questão do que nós estamos fazendo aqui, porque a lição que eu mais gosto, ela deixa claro que nós estamos aqui numa prisão, né, e que quando a gente cumprir nossa pena, a gente sai da prisão. Tá? Então, eu fico extremamente possesso por estar nessa condição, né, porque assim, eu acho que muitas pessoas no estado de consciência, elas se perguntam assim, nossa, a minha vida é isso, é o que eu vejo, são as pessoas que eu conheço, né? Se acabar isso, o que tem do outro lado? Né? E quando você descobre que a sua existência presente é uma prisão e não uma coisa boa e maravilhosa que o centro espírita vende, isso é extremamente frustrante, deprimente, muito sério, muito pesado, e tem que ter estômago e tem que lutar para você poder sair dessa questão. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, 99% dos centros espíritas, inclusive os daqui da cidade de Águas de Lindóia, tá? Sem querer criticar, mas só pontuando uma questão, enquanto eu não consigo vender lá o local que está o meu centro de São Paulo, eu não consigo montar aqui. Então, procurei ir em vários outros centros, né, para poder experienciar, para ver se algum está ensinando pelo menos algo que eu estou querendo puxar, se eu me conectava com algum. E 99% são, para não dizer 100%, vamos colocar 99%, palestra de reforma íntima. Ou as lições insuportáveis do Evangelho, as mais chatas, que é
o Álvaro da Viúva, aquela coisa que é lição de moral, sabe? Então, ou é reforma íntima, ou é lição de moral para a pessoa. E o passe? Eu entendo que... Não, eu digo a questão de ensino, né? Não, mas as pessoas então, vão para ouvir a palestra, tomar o passe, estou bem e vou para casa. Não é assim? Sim, aí tem que dar marmita para o mendigo também, senão você não vai para o nosso lar. Então, é o cercadinho, é o Espírita PEC, pacote espírita. É o passe, a caridade que você tem que fazer para você bater cartão. Você tem que bater cartão no passe toda semana para tomar o passe, né? É o Espírita PEC. É a roupa branca, né? Todo palestrante espírita tem que falar igual o Divaldo ou o Chico, não pode sair fora disso. É o jeito, tem que né? falar. Muito leve, né? Você tem que falar, você tem que falar assim. E não quer dizer com muita nada. calma, muita paz, né? Nesse momento você tem que exaltar o nosso Senhor Jesus, né? Com muito amor, muito carinho, muita gratidão, né? Muita paz. É assim que os espíritas, 99% da palestra. Quer dizer é uma emulação falsa do que a pessoa é. Porque se a pessoa já estivesse nesse nível, né? Ela já provavelmente não estaria nem aqui encarnada. Então é tão hipócrita que quando eu vou numa palestra, eu tenho vontade de dar um murro na cara do palestrante, dentro do centro, entendeu? Porque assim, e no murro na cara de um monte de gente também. Porque assim, eu conheço um monte de gente que são um bando de filha da puta, porque assim, eu acho que não tem como, desculpa, não tem como açucarar. Entendeu? Eu sei como é. É um bando de filha da puta que vai no centro, e aí vai no centro e começa a falar baixo, começa a te olhar assim com um olhar superior, né? Fala com todo amor, todo carinho. Xavier, mas em casa é o cão, né? Trata as pessoas mal e aquela coisa toda, né? Eu sei. Entendeu? Eu sou grosso o tempo inteiro. Então, né? Eu dou a palestra grosso, eu falo grosso com meus amigos, eu sou super estúpido, eu sou assim mesmo, né? Não, tô brincando, eu não sou... Não, e tem um detalhe, você sendo empata sensível, você tá vendo que aquilo ali é uma máscara, na verdade, né, gente? Assim, nossa, total. E ficam, né? Parece que elas chegam de um jeito, entram já, calma, dá um sorriso e tal, né? Nossa, eu tenho vontade de dar uma cabeçada no nariz. Juro por Deus, porque assim, como eu sou empata, eu consigo sentir a energia da pessoa, uma energia podre. Então, assim, eu tô lá, vou cumprimentar a pessoa, pensa, oi, tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Como você está? Nossa, que bom te ver aqui. Ah, deixa eu te dar um abraço. Gratiluz, puta que pariu, não sei o quê. E aí a pessoa, puta energia podre, entendeu? Só faz merda. Nossa, eu tenho asco, eu tenho raiva. Entendeu? Então, por isso que eu não consigo frequentar o centro. Minha mãe fala, nós temos que ir no centro, não sei o quê. E eu não consigo, porque assim, eu vejo aquela hipocrisia generalizada e me irrita profundamente. Mas assim, eu tenho até uma coisa boa para falar aqui, que é o seguinte. Eu estou montando a estrutura, porque assim, para você ter um centro, você tem que ter uma consciência de onde você está. E eu tive uma surpresa fantástica essa semana passada, que eu fui num centro em Serra Negra, que é a cidade vizinha, que não é muito longe, e o centro é igualzinho ao centro da minha madrinha. O centro da minha madrinha é um centro de Umbanda, ele é todo ritualístico, porém, o meu centro, ele tinha parceria com outros centros de várias linhas, porque tem coisa que o seu mentor não consegue entrar na frequência daquele ser que está te ferrando para tirar. Ele quer te ajudar, porém ele não consegue atravessar a frequência para ir lá tirar aquela questão específica. Sim. Então, assim... Da Umbanda, daquela... Ajuda. Várias linhas. Então, por exemplo, eu tinha 2 centros que eram grandes parceiros em São Paulo, que era o da minha madrinha no Carrão e o do Carlinhos em Interlagos. O Carlinhos ainda mexia com coisa ainda mais pesada. Né? Não que era um centro de coisa pesada, não. Eles mexiam com coisas pesadas. Né? Eles tinham os seres específicos para cuidar das questões frequenciais, para fazer a limpeza. É o que eu falei, é combater
bom combate. Você tem que ter uma vibração para tratar de certos problemas. Não dá para você ficar querendo doutrinar todo mundo na luz e no amor. Dependendo do que é, não dá, né? Então. E aí que eu fui lá nesse centro, nossa, mas é igualzinho os rituais, as músicas, o pai João é o pai da casa, nossa, é igual. Ou seja, eu acho que assim, eu não acredito muito em coincidência. Primeira vez que eu fui no centro, todo mundo lá nesse centro quer falar com o pai João, que é o pai da casa, né, o pai de santo da casa. E na minha vez eu, caí com o pai João, né? Aí fui conversar com ele, ele falou, o que te aflige? Eu falei, que me aflige que eu não consigo abrir meu centro, porque não vende lá o lugar. Aí ele falou, não, nós vamos trabalhar nisso, vamos limpar as frequências, tal, para aquilo vender, para você montar o seu aqui. Aí eu falei, e quando montar, eu quero que vocês sejam uma casa irmã nossa ali, com prazer. Nós seremos casas irmãs, nós vamos trabalhar com vocês. Então, assim, você começa a montar as bases para a guerra. Entendeu? Então, eu estou fazendo isso. Isso é gratificante. Agora, ir no centro espírita comum, né? Porque assim, eu gosto de ir no centro de Umbanda, às vezes, porque eu fico, igual eu falei, eu sou empata, então quando eu escuto os tambores, né, os tambores de Angola, eu começo, entro em transe total. Então, eu me sinto muito bem. As pessoas não entendem que o tambor é mudar a frequência, que a fumaça do cigarro, que às vezes o álcool ali abre portal. As pessoas acham que as entidades estão viciadas. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça. Eu queria só que você falasse um pouquinho, que pode ser que tenha alguém aí que não entenda isso. Quando a gente fala de um centro espírita mais universalista, são centros, por exemplo, né? Centro que dá curso de reiki, centro que tem pai velho, preto velho, né, que tem uma miscelânea, inclusive os nossos amigos aí estelares, que temos grandes conexões. E isso é muito importante, porque muita gente está aí no astral querendo nos auxiliar, seja por agenda deles, por interesse deles, ou pelo menos para fazer o bem, não importa. Aonde que eles vão, meu povo? Eles vão no centro de Umbanda, eles vão no centro espírita, eles vão onde é fácil para que eles façam esse trabalho. E eu queria que você falasse um pouco disso, dessas entidades que você costumava ter no seu centro, que você já presenciou, porque eles vêm tudo disfarçadinho, a maioria, né? Ou é só para ser realmente um canal mesmo de energias mais elevadas, precisa passar por eles. Mas às vezes é tudo disfarce, né, Rodrigo? Assim, tem o Márcio Renzo, que entrou agora, veio aqui. Boa noite, primo. Inclusive, uma das coisas que eu mudei na nossa casa é que eu comecei a trazer palestras diferentes, porque eu não chamei nenhum palestrante que falava de autoajuda, As pessoas estão cansadas de querer ser moralizada. Por mais que a pessoa goste de palavra, de palestras assim, que te deixa para cima, mas enche o saco toda semana, entendeu? Às vezes 2 vezes por semana. Então eu não deixava ter palestras desse contexto lá no centro. Ou era extremamente técnico sobre a ciência espírita, a gente falava sobre o quanto, sobre os quarks, sobre como isso influenciava no corpo etéreo, e daí para cima, né? Ou era muito técnico, lia a Gênese, falava sobre a bioquímica terrestre, a formação do planeta, blá blá blá, que não dá para trazer numa live isso, porque assim, a pessoa tem que querer mesmo estudar aquilo, porque é extremamente chato e técnico, então a pessoa tem que querer, né? Então, eu mencionando o Márcio Renzo, eu comecei a trazer palestras de como o espiritismo ou a espiritualidade, sem categorizar, mudava o trabalho daquela pessoa. Então, o Márcio, que é capitão dos bombeiros e doutor em fisioterapia, ele foi lá, deu uma palestra, falou como que aquilo ajudava ele a ter uma consciência maior no tratamento das pessoas, como ele se espelhava nas pessoas, como ele sabia que aquela pessoa tinha uma necessidade, entendeu? Então ele deu uma visão do trabalho dele numa consciência espiritualista. Aí convidei o meu irmão, que é tenente dos bombeiros, que é o Renan Renzo. Ele foi lá, assim, eu estou dando 2 exemplos, eu chamei um monte de gente de várias áreas diferentes, entendeu? Mas isso, e aí ele fala... isso que é bonito, as pessoas querem ver os resultados. Exatamente. Quero ficar só no blá blá blá, né? É isso. Aí o meu irmão chegou e contou lá vários cenários onde ele teve que lidar com suicidas ou suicídios. Então, por exemplo, ele mencionou uma vez que ele chegou num local
onde a pessoa tinha acabado de se suicidar. Se suicidar. Então, o que ele fez? Ele lembrou, ele falou para mim, olha, quando eu cheguei lá, a pessoa estava naquele estado, como eu sei que muitas vezes a pessoa fica presa no corpo, ou se ela não tem consciência espiritual, etc e tal, aí eu fiz uma oração, em vez de ficar só me atentando à questão técnica de resolver a situação, eu estava ali vibrando, orando para aquilo, para que a pessoa... Né, entendeu? Então, assim, a pessoa aplica o espiritismo, o espiritualismo na vida dela. Aí eu dava isso na prática. Eu dava esse tipo de palestra, as pessoas adoravam, porque eu trazia várias profissões diferentes. E todas as profissões podem dar uma palestra sobre como, se ela não quiser falar de espiritismo, como a religião afeta o trabalho dela de uma forma positiva. Então, eu trouxe uma coisa, um diferencial que eu tinha lá no centro. E vou ter aqui também. Então, acho que assim, essa questão da mudança desses paradigmas da doutrina, de tirar as pessoas do cercadinho, é importante. Lógico que o meu centro tinha passe, porque tem que ter, entendeu? Você não pode... Eu não posso chegar lá no centro e falar assim, é o seguinte, eu falava uma coisa que o pessoal da equipe ficava puto, que eu falava assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não precisa de centro, não precisa aprender nada, entendeu? Isso aqui é só um degrau, só uma muleta. Então as pessoas ficavam em choque, assim, falavam, como assim não precisa de centro? Como assim não precisa vir no centro para tomar passe? E eu falava, gente, você pode dar passe sozinho, entendeu? Nossa, então, por exemplo, eu tinha pessoas... das pernas de todo mundo falar isso. Não, acho que um dos casos, você pediu para eu mencionar algumas coisas, acho que um dos casos mais icônicos foi... eu tinha colocado uma pessoa nova na equipe, a pessoa era crua, era uma pessoa espiritualizada, mas ela não tinha milhões de cursos e tal. E aí eu falei assim, não, vou colocar o pessoa X para dar passe. Não, mas essa pessoa não tem 5 anos de curso e certificado de passista pela Federação Espírita de São Paulo. Eu falei, foda-se, eu vou, pera um pouquinho. Chamei a pessoa numa sala, a gente ficou lá por volta de 1h30, 2 horas, eu ensinei a pessoa da paz, frequenciar, fazer a oração, fazer a limpeza e a abertura dos chakras, fechar o chakra dela para ela não ser influenciada, para não fazer conexão com a... Enfim, em quase 2 horas a gente tá lá. Seus 5 anos, se você quiser um certificado, manda imprimir na gráfica para você, entendeu? Então, assim, eu preciso de guerreiros, eu não preciso de frescureiros. Então, nossa, isso me irrita profundamente. A pessoa fala assim, não, eu estou no 6º ano da Escola de Médiuns da Federação Espírita. Nossa, fala, meu pai do céu. Por exemplo, a minha tia, que nunca entrou numa escola de médiuns, ela desde os, acho que 19, 20 anos dela, ela já incorpora. É só questão da pessoa ir pelo amor ou pela dor, tanto faz, mas vai lá e faz. Então, ir lá e fazer. Aí, sobre a questão de você falou de um centro mais universalista, o nosso centro, como eu disse, não era federado, então não tinha restrição nenhuma. E assim, os 2 principais guias da casa são 2 preto velhos, né? O guia chefe da família é um romano, soldado romano, né? Eu tenho um índio que fica comigo, que me dá apoio, né, para fazer sustentação nos trabalhos, um índio enorme. E a última, e assim, quando a gente começou, eu comecei quando eu entrei para a dirigência do centro, eu comecei a colocar essa questão dos seres extraterrestres e como eles influenciam na nossa vida. E aí isso causou um choque ferrado na equipe, mas assim, as pessoas começaram a se abrir mais, porque eu tinha pessoas ali, médiums, que tinham essa consciência, que viam, entendeu? E aí eles começaram a dar passagem para esses seres. E alguns médiums que eu tinha lá, como a frequência do ser era muito alta, assim, são máquinas, tá? Para ser bem específico, se a frequência é muito alta, às vezes não conecta. Então eu tinha médiums meus que não conseguiam conectar com os seres para passar a mensagem, e a mensagem ficava meio truncada, porque é uma coisa de física, não é mágica, não é um tecido mágico, entendeu? Não, eles usam também os próprios entidades ali da casa, às vezes para quitar, ele pode até usar o preto velho para dar a mensagem, né? Porque Sim. isso, né? O médium não está numa vibração, porque é sutil, né? Nossa, eu tô sentindo energia aqui, tá pegando para mim aqui. Porque assim, tem coisas que o preto velho, se ele falar como preto velho, fica muito fora de contexto, e aí ele não fala, entendeu?
Então, às vezes, assim, é muito mais questão do nível vibracional e evolutivo das pessoas da mesa. Então, por exemplo, como a minha mesa, estavam todo mundo preparado que estava ali, sabia da existência desses seres, já tinham visto, já tinham, às vezes, frequenciado, então eu estava, assim, 100% aberto. Então, a gente começou a receber esses seres na forma deles mesmo. Então, eu tive relatos de seres de 4 metros de altura feito de energia, que conseguia abraçar a mesa inteira de uma vez só, entendeu? Tinha seres com cabeça triangular, de luz. O que eu vi uma vez, que eu não tenho visão, mas como eu entrei em transe, desdobrei não, eu abri minha terceira visão com o fechar dos olhos, eu consegui ver uma entidade, né, que a gente fala ali que é a leonina, vamos colocar assim, mas não é, muito grande, muito alto, que até o Lael já viu, ele já até comentou isso. E esse ser, eu falei assim, bom, como eu não tenho visão, vou perguntar para o meu guia. Aí quando o Preto Velho veio, eu falei, olha pai, eu vi isso, aquilo, veio aqui, me abraçou, senti até o pelo, né, ao me abraçar, a pata enorme. Ele falou, filho, é isso mesmo, veio aqui para te visitar, né, vai estar junto com você, é uma entidade muito benigna, que vem visitar a gente, tá, não sei o que, explicou, né. Aí eu falei, nossa, bom ter confirmação que eu não tô ficando louco. Legal falar isso, na sua interpretação, no seu mindset, no que o teu cérebro consegue criar um significado para você entender, era um leão. Assim como tem gente que vê outras coisas, né? Claro que não que assim, eu tive uma... isso foi antes de montar meu canal, né? E eu tive uma epifânia tão foda, que foi assim, meu nome é Fra Leone. E Fra Leone, no dialeto italiano romano da época, quer dizer entre leões. Entendeu? Então, quando eu vi esse leão e ele veio e ele permanece ao meu lado, quando eu preciso ele vem, é impressionante. Ainda mais depois que eu fiz o Semente da Vida, eles conectam muito mais ainda comigo, né? Maravilhoso. Por causa da abertura de consciência. E aí eles conectou até com o meu elemental, nem vou entrar muito no assunto aqui, que aí é outra live, mas... então eu conto com a ajuda dele para alguns trabalhos. Então, esse tipo de seres tinha uma abertura no nosso centro, então vai muito da evolução da casa. Se a casa só fica estudando Evangelho segundo o Espiritismo, tendo palestra de autoajuda e reforma íntima, nunca que você vai ter uma comunicação, entendeu? Eu entendo que tem pessoas que precisam dessa abertura, desse primeiro passo. Eu entendo perfeitamente, por isso que eu não critico. Eu estou me colocando aqui na minha visão pessoal. Na minha visão pessoal, eu não suporto. Eu não gosto, eu não vou. Entendeu? Eu não gosto. Precisa. Pessoal. Desse approach, que ainda não consegue. Mas eu também acredito que é isso. Vai chegar uma hora que certas pessoas que para aquilo era suficiente, talvez muitas se afastem, às vezes, até do centro, porque aquilo já deu para elas e elas não encontram outra forma. Eu, particularmente, eu tenho vários alunos que eles foram se distanciando, né? E aí veio, porque né, tem várias formas, né, Rodrigo? Assim, e aí, pelo reiki, pelas outras coisas, foram se sentindo também nutridas, né? Porque é uma energia da fonte, enfim. E aquilo foi perdendo a importância que tinha, e elas foram se desconectando, né? E tem situações, inclusive, de pessoas que ficaram em algum tipo, assim, aí nesse caso não era centro espírita, não, eram outros tipos de casa, mas estavam bem encalacradas, bem com os contratinhos feitos ali, com muitos fios energéticos. Eu percebi, inclusive, que eu atendi alunos meio magiados, assim, que não conseguiam se desconectar, sabe? E aí você vê, a pessoa quer e ela sofre porque ela não consegue, ela tá sendo puxada, né? E aí é uma outra história, uma outra live também. Mas eu falo assim, né? Que às vezes a pessoa perde o encanto porque já deu para ela precisa de mais informação. E às vezes é numa live, num livro, num curso que ela consegue resgatar esse tipo de informação que você está falando, que vai começar a falar de fractal, de energia, de quantum, de outras coisas, né? Mas que assim, Cris, a cidade aqui já foi revelado para nós que a nossa família tem história aqui. Todos os meus tios, a maioria deles, são daqui. Uhum. Então, assim, os meus outros tios são dessa cidade de Serra Negra que eu comentei com você.
né? As minhas primas todas têm casa aqui na cidade, então a família inteira está baseada aqui em Águas de Lindóia ou muito perto. Então nós temos um histórico com essa cidade de ações aqui de outras existências. Já foi nos revelado isso e nós temos uma obrigação para com essa cidade. Eu sinto que a minha obrigação com essa cidade aqui seja fazer um caminho do despertar, porque aqui, sabe o que tem aqui mais nessa cidade? Pessoas de idade. As pessoas, elas se aposentam, elas cansam das metrópoles e elas vêm para Águas de Lindóia aqui para descansar. E muitas vezes você cansa do descanso. Então você começa a procurar um propósito maior, entendeu? E aí você não encontra, porque você está, vamos supor assim, com 70 anos, você passou sua vida inteira indo no centro, aí você vem para Águas de Lindóia para descansar, aí você vai no centro, é aquela mesma coisa. Você não sente que a sua vida tem mais propósito, porque você fala, putz, já trabalhei, já criei meus filhos, eu tenho meu dinheiro, e agora, o que eu faço? Setênios, né, Rodrigo? A pessoa é o ponto de vida dela que ela começa, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E é natural. Não, que assim, qualidade, só né? para deixar claro, não é só para aposentados que isso acontece, tá? Isso aconteceu. Eu tô com 39. Não. Isso aconteceu para mim há muitos anos já. Não, mas entendeu? No geral, as pessoas... Eu tô falando a situação da minha cidade. A situação da minha cidade é essa. Então, qual que é o meu propósito? Meu propósito é o quê? Montar o centro aqui. Como essa cidade é uma cidade com estrutura turística, o que eu quero fazer? Não fazer só reunião de terça-feira, fazer assim reuniões pontuais de sábado e convidar pessoas de outras cidades para vir para cá. Fica numa pousada que tem um custo acessível, de sábado para domingo, um dia só. No sábado a gente faz um trabalho, no domingo a gente faz um outro trabalho e depois a pessoa vai embora, entendeu? E não precisa ser o dia inteiro. A gente faz metade do dia e na outra metade ela vai aproveitar a cidade, porque é importante para a cidade também esse turismo. Quando você for abrir esse centro, quando você for inaugurar, você me avisa. A gente faz outra live. Aí a gente vai combinar e o povo vai fazer excursão para Águas de Lindóia. Mas eu quero mesmo. Por favor, eu vou dar curso de reiki lá, vai ser uma beleza. Então. Máximo. É o que eu quero mesmo. Eu quero fazer excursão. Aqui tem muita excursão de saúde, porque os balneários aqui da cidade, a água é radioativa. Inclusive a Madame Curie, que descobriu a radioatividade, ela veio para cá, lá da França, para estudar as nossas águas. Então esse é um marco para a cidade, né? E as águas são usadas em tratamentos, tem vários tipos de banhos aqui no balneário, enfim. Aqui tem um turismo forte de saúde, mas eu acho que aqui tem todo o potencial para ter um turismo forte de espiritualidade, entendeu? A pessoa pode muito bem chegar aqui no sábado, ela vai no balneário, faz um banho, vai conhecer a cidade, no final da tarde ela vai no centro, a gente faz um curso, eu não cheguei a comentar como funciona o meu centro, tá? Vou tentar descrever assim brevemente como funcionava e como vai funcionar. A pessoa chegava, né, ela tomava um passe, ela ia para o salão é todo preparado com luz de ambiente azul, né? A gente tinha um telão que ficava passando imagens de um som bem potente, com uma vibração adequada para a pessoa já entrar naquele transe ali, né, para ela ter uma aceitação melhor das informações. Aí tinha a palestra e depois tinha os estudos, que era praticamente uma extensão da palestra, onde as pessoas participavam em vez de só escutar. Então, assim, lógico que eu tinha várias outras coisas. Depois a gente começou a passar a ter atendimento médico espiritual. Tem várias coisas que rolam no paralelo. A gente tinha uma das principais coisas da casa, que é que eu quero achar pessoas para fazer aqui, sem incorporação, as pessoas simplesmente ouviam as outras falar sobre os problemas dela. Então eu tinha pessoas lá no centro que, assim, você ia numa salinha, a pessoa chegava lá, como que você está, irmão? A pessoa não tinha com quem conversar, ou às vezes ela não tem dinheiro para pagar um psicólogo, ou ela não consegue, é uma coisa muito séria que ela não quer falar com a família dela, ela chegava lá e desabava. Quantos suicidas a gente não conseguiu reverter
com esses membros lá do Centro Espírita Natália Blefar, de falar com a pessoa e dar um propósito, sem você incorporar nada. Só com a presença, obviamente, que isso qualquer um sabe, a presença do mentor daquela pessoa falando com aquela pessoa que estava precisando, você salva vidas. Então é isso que eu quero fazer. E era assim que funcionava a casa. E só que aí eu quero ampliar muito mais, eu quero ter análise de filmes, igual a gente que estava conversando aqui, algumas pessoas pontuaram que tem muitas mensagens ocultas, ocultas não, né? Às vezes até bem descarada em filmes, eu quero trazer isso para estudos, é uma coisa que não tem quase nenhum centro. Então, várias coisas dá para fazer, né? Essa história de filme aí já é pano para manga, meu Deus do céu, isso é maravilhoso, porque abre muito a cabeça das pessoas, ainda mais se tem alguém para dar, minha filha aí, ainda mais se tem alguém para dar um norte, para colocar um outro filtro, né? E isso as pessoas espalham para outras pessoas. E eu só queria falar uma coisa, os orientais, né? E eu falo isso por conta do reiki e tudo mais, das técnicas, mas eles falam muito assim, né? Que muitas vezes a cura, ela vem só de você falar. Você precisa falar. Só de você falar, você constrói todo um pensamento. E muitas vezes no contar uma história, e eu vejo isso como terapeuta, a pessoa traz o problema e muitas vezes ela tem a solução. Porque ela está falando. É incrível como isso acontece. Então você vê, sem incorporação, mas ela poder falar e alguém ouvir. Especialmente as pessoas que estão, ou pessoas de idade que querem atenção, ou as pessoas que estão passando por alguma coisa. Que lindo isso que você falou, viu, Rodrigo? Isso é maravilhoso. Eu queria te fazer já estamos com 1 hora, eu queria te fazer assim, foge um pouquinho só, mas tem a ver. Tudo isso que a gente está passando hoje, né? E a gente falou muito de combater com bom combate. Hoje a gente vai no cinema. Ah, sim, ela está falando aqui, o Marcos que está falando. Hoje a gente está vivendo esse momento de abertura de consciência e de necessidade e com relação ao tempo. E eu acho muito importante a gente, já que a gente, né, no começo falou umas coisas mais assim, que não é necessário que você seja um ser angelical. Quer dizer, todos temos um ser angelical dentro de nós, mas no sentido assim, você não precisa ser um santo aqui na Terra, tá? De atos, purezas e pensamentos, para que você consiga ascensionar e sair aqui desse emaranhado do planeta Terra e poder experienciar em outros lugares. Eu acho que isso é a coisa mais difícil para a gente, né? É claro que se você expande consciência, vibração, você vai se tornando uma pessoa mais amorosa, você vai se tornando uma pessoa mais empática, você tem a necessidade, você passa a ter autocompaixão e compaixão pelo outro, porque só compaixão pelo outro também não funciona. Mas eu acho assim, a questão do conhecimento e da expansão de consciência é o primeiro passo para que tudo isso venha depois. Então, a gente estudar e a gente se abrir para essas coisas, eu acho que é o mais legal e que é possível, sim, você experienciar dimensões mais elevadas sem você se tornar o Buda. Porque aí é difícil mesmo, né, meu povo? Eu lembro que eu conversei com uma pessoa no centro, que eu sou bem direto, né? Eu falei para ela assim, você vem aqui toda semana, a gente nunca conversou. Eu falei, o que você vem fazer aqui? Ela, eu falei, às vezes, a maioria das vezes você não fica para palestra, né? Ela, não, venho só tomar um passe. Eu falei, tá. Mas você vem tomar um passe por quê? Ah, me sinto bem, nossa, ficou excelente. Eu falei, tá, mas se o passe te deixa bem, por que você tem que voltar toda semana? Ela, não sei, acho que é uma... Eu sempre fiz assim, eu falei, então, mas você sabe por que você tem que tomar o passe? Eu estou falando tomar o passe porque eu estava dentro do contexto dela, né? Porque na verdade você não precisa nem de tomar um passe, mas vamos lá. Sim. Dentro do contexto dela, eu falei assim, você sabe por que você toma passe periodicamente? Ela, não, eu sempre, né, vem aqui, toma passe. Eu falei, olha, é o seguinte, a energia, ela tem começo, meio e fim. Né? Então, quando você vem aqui, a pessoa entra na sua frequência e faz uma limpeza energética no seu campo etéreo. Ela tira tudo que ela consegue, por isso você se sente mais leve, por isso você se sente bem no centro. Aí eu falei, não adianta nada você vir no centro, toma um passe, você sai daqui, depois você vai lá para o baile funk, que não adianta P nenhuma, né? Aí eu
eu falei isso para ela, a pessoa ficou meio em choque. Eu falei assim, então, você precisa entender o que que é energia, para que que serve, por que que existe o passe, para que que ele serve, para que que ele não serve. Exatamente, o Entendeu? conhecimento, né? Entender um pouco. É isso mesmo. Quanto a... E, e as pessoas ficam em choque quando elas são confrontadas. Uma das coisas mais tristes que eu vi nesses anos de centro, muito antes de eu ser dirigente. Nossa, muito antes. Eu lembro de eu entrar no centro, de eu chegar no centro, e eu vi um casal, obviamente não vou citar nomes, né? É um casal. Eu vi eles irem pela primeira vez no centro. E eu vi eles, décadas depois, irem indo no centro o tempo todo e eles iam, tomavam o passe, assistiam a palestra e depois iam embora. Então eles passaram lá 20 anos fazendo isso, entendeu? 20, 30 anos né, fazendo a mesma coisa. E o resultado? Batendo cartão, entendeu? Batendo o cartão. Então, isso me deixou muito triste, porque na época eu não prestei atenção. Mas depois que você começa a adquirir conhecimento, você fala, meu, aquele casal passou a vida inteira indo no centro, provavelmente fazia caridade de fim de semana, aquela coisa, o espírita PEC, né? Então, e assim, não adquiria conhecimento, não lia livro, nunca interpretou de uma forma mais científica o evangelho do espírito. Então, é esse tipo de espírita que eu estou querendo pegar, né? Eu tenho uma missão secreta, que assim, nós estamos numa live, mas a missão é secreta. As pessoas que entram na minha página, qual que é o meu intuito? É eu pegar e dar um murro na cabeça e abrir a cabeça, né? Exatamente. O chute na boca, como diria o Gasparetto, e aí a pessoa tem aquele choque de realidade, e aí o que eu faço? Eu pego, as poucas que eu consigo, eu pego e jogo lá, jogo o abacaxi lá pro Lael, pro Fábio, e falo assim, vira aí. Entendeu? É isso que eu faço, essa é a minha especialidade. Entendeu? E exatamente, essa é a minha missão secreta, porque assim, eu não chego já para a pessoa falando assim, olha, o meu objetivo aqui é vir trazer informação para você, para tirar você do centro espírita, entendeu? Porque o centro espírita não serve para nada. Ah, esqueci de falar, eu também não sou espírita, tá? Mas eu já fui, mas não sou mais. Então eu não abro assim, para a pessoa que está me conhecendo, eu não abro. Essa missão é secreta. Ai, meu O Deus. Lael tá falando isso, mas eu quero abduzir para deixar lá no cativeiro dele. Ele só não mencionou esse detalhe. É Né? lógico. Eu às vezes recebo também umas coisas aqui. Mas Então. Não, eu acho assim, acho que a semente foi plantada aqui. Mentor ET. Todos somos ET aqui, hein, Léo? Cuidado, hein? Não vai ofender aqui. Fala isso no centro espírita para você ver o que acontece. Putz, vai eu lá. Bom, enfim. Mas até eu quero fazer um parênteses aqui. Essa questão de abertura consciencial hoje, né? Eu também tenho, assim, eu gosto da questão da Umbanda também, por essas coisas que ajudam certas coisas mais fortes, né? E eu tenho um amigo, eu não vou em centro, sabe? Mas eu tenho um amigo da Umbanda que a gente se fala, tudo. E às vezes ele me ajuda, né? Ultimamente tem me ajudado bastante, que as porradas estão vindo bastante, né, meu povo? Que é essa aí, a porrada vem. Rodrigo recebe porrada, Lael recebe porrada, todo mundo recebe porrada. E todo mundo aqui, né? Por exemplo, a Camila tá aqui, que ela também tem um trabalho assim, com fisioterapia, mas é fora da casinha. Todo mundo leva. E esse trabalho da Umbanda, o que eu percebo, tá? Conheço ele há anos. Agora, de uns meses pra cá, virou boca de sacola igual a Lael. Agora tá falando. Eu ficava puxando com a boca e agora tá falando. Ah, mas tem ET, tem não sei o quê, o ET tá do seu lado. E eu falava, mamãe, há anos conversando com você. Raramente falou, agora é boca de sacola. Então eu percebo também que até para eles é importante isso, né? É claro que ali tem a egrégora que tá junto, que também tá, porque eles não falam as coisas também quando não pode, né? Eu sei, eu entendo claramente isso, né? Os pais velhos, o Exu, o que for, eles falam que dá. Mas até no mundo espiritual tá virando boca de sacola, porque é o momento
de abertura mesmo, de falar. Então, eu penso, talvez, Rodrigo, como você teve esse lapso agora entre você fechar e vai reabrir, que a boca de sacola vai estar rolando mais ainda e que as entidades vão estar talvez se abrindo mais e falando mais e o povo vai levar as porradas, mas é porrada de amor, meu povo. É que assim, eu tenho um mote, que é uma frase que me categoriza, que é assim, veio para mim nessa frase: todos os males vêm por bem. E é impressionante como esse sistema que existe, ele é interessante porque ele te agride, mas ao mesmo tempo você aprende com ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Se não tivesse tido a pandemia, por exemplo, eu não teria conhecido o Fábio, nem o Lael, nem o Chesco, muito provavelmente nem você, nem as dezenas de pessoas que eu entrevistei via lives, porque o centro estava fechado, eu tinha que continuar meu trabalho, entrevistei várias pessoas. Então, se não tivesse tido a pandemia, eu não teria dado esse salto na minha missão. Então, eu vejo que foi necessário. E muitas coisas vêm através da dor, não tem jeito. Então, assim, esse custo que teve para a humanidade, que não me era estranho, tá? Porque eu venho estudando sobre a transição planetária e o custo pesadíssimo que seria isso, isso para bom entendedor, né? O próprio Ramatiz falou isso 200 milhões de vezes, Divaldo. Então, assim, quem é espiritualista ou espírita, até mesmo algum espírito um pouco mais avançado, já tem consciência da transição planetária. Vamos dar esse nome aí, que é o nome que todo mundo conhece, porque eu não gosto muito de inventar nomenclatura para não confundir as pessoas. Então, a nomenclatura clássica é essa, transição planetária. Então, o que é? Elevação do nível frequencial. Então, se não tivesse acontecido isso, que é o que força as pessoas a se elevarem ao nível frequencial delas, se não tivesse acontecido, eu não teria dado um salto que eu considero frequencial, de conhecer pessoas, de estruturar meu trabalho para esse objetivo. Porque, assim, eu descobri que o meu objetivo não... Assim, eu vou falar uma coisa bem... É triste, tá? Mas é a verdade. Há não muitos anos atrás, vamos colocar aí uns 10, o meu objetivo maior, eu nunca tive medo da morte, o meu objetivo maior era morrer e ir para o nosso lar. É uma coisa que... Objetivo, meu povo? Opa! Então, e ainda você comenta isso num centro, a pessoa fala assim, falou, você não vai para o nosso lar, você vai numa coloniazinha ali de primeiro nível, porque o nosso lar é só para o pessoal top. Imagina. Você vai ficar num hospital, numa colônia hospital, tal, não sei o quê. Aí você fica pensando, putz, será que eu vou ficar preso numa colônia hospital? Ou pior, será que eu vou para um brau? Ou pior, será que o meu corpo etéreo vai ser destroçado pelos seres lupinos do astral? Tem um monte de coisa, né, que você fica pensando. Então eu ficava ali dentro daquele cercadinho também. Então depois que eu comecei a estudar mais Ramatiz, da caixinha, aí que eu conheci o Fábio, que eu comecei... eu já tinha lido o livro de Urântia, então ele renovou os conceitos. Veja a falta de atenção no sentido que, se no próprio livro Nosso Lar, fala das entidades mais superiores, da mãe do André Luiz que veio. Quer dizer, é o que eu falei para você, ninguém fala da mãe dele. Cadê a mãe? Da onde ela veio? Que plano superior é esse? Só fica no plano ali do muro e acabou. Ninguém fala para cima. Você vê como é interessante. Para você, o topo era o nosso lar, né? Ninguém se atém às coisas, gente. Agora você... Então, meu topo consciencial era o nosso lar. É. Agora eu faço questão de ir embora aqui na primeira oportunidade. É nóis. Entendeu? Eu quero ir embora. Eu não quero mais ficar reencarnando aqui. Eu acho que para você começar a entrar numa maturidade de ideias demora pelo menos uns 25 anos. Entendeu? Eu analiso o meu público, eu trabalho com marketing, eu faço uma análise do público que me segue, do público que segue o Fábio, o Chesco. São pessoas acima, começa aos 35, 30, tem algumas pessoas mais jovens que seguem sim, mas são muito poucas. A maioria começa, que assim, apanhou tanto na vida quando está nos 35, que aí começa, assim, bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui, porque senão, né? E tem muita gente que está nessa faixa de idade que eu falei para você, que é o pessoal que mora aqui em Águas de Lindóia, que vem se aposentar aqui e se perde, porque assim a pessoa não tem para onde ir.
Então, o nosso público ele é esse. Então, assim, eu não quero, por exemplo, reencarnar de novo e ficar esperando, sei lá, 30 anos para eu poder adquirir uma lembrança desse meu fractal Rodrigo, para eu poder falar assim, então tem que continuar meu trabalho. Aí você está com 40 anos, você tem que descobrir que você quer continuar seu trabalho. Aí você tem mais, pelo menos, no máximo, uns 30 bons anos de vida, com poder físico para fazer alguma coisa. E vai entendeu? saber o que você vai fazer, se vão te enfiar lá na favela, lá na Índia, né, para prejudicar bastante o seu andar da carruagem, voltar tudo, ou até num outro tempo, né, que o pessoal acha que reencarna só para frente. Não é assim, né? Vai voltar lá para 1200 Então, e se lasca. e tem outras questões também, já que é para atacar fogo, já que é para atacar bosta no ventilador, não tem só para frente e para trás, tem também bolhas conscienciais que a pessoa encarna ali dentro daquela bolha que é fechada temporalmente e ela reencarna em vários tempos de existência e ela não está nem na linha do tempo, ela está fora da linha do tempo numa dimensão paralela de uma existência. Vou dar um exemplo aqui bem idiota, tá? Que também é jogado na nossa cara na TV. Game of Thrones. Game of Thrones ele é um mundo onde eles estão naquele mundo, naquela situação. E lá tem os dragões, tem os magos, tem não sei o quê, e eles vivem aquela treta lá. E aquilo é o quê? É um exemplo clássico dessa bolha de existência, onde as pessoas encarnam lá, de um holograma, vamos colocar assim a terminologia do Fábio, do Lael, elas encarnam nesse holograma e ficam vivenciando lá, doando energia para alguns seres mais negativados, entendeu? Então a pessoa, enfim, não quero... Coisa fora, meu povo. Olha, por isso que a gente tem que cuidar muito da gente. Por isso que eu sou a favor das práticas diárias. Por isso que eu sempre fui das energias, gosto. Existem vários caminhos, mas eu gosto da energia, porque a gente pode fazer na gente mesmo e é o arroz com feijão do dia a dia, subir vibração. E assim, como já estamos com 1h e 16 minutos de live, e eu quero salvar, não quero que dê pau, porque eu tenho medo... Não vai fazer. Mas eu quero que você dê uma palavra aí para as pessoas e agradecer imensamente a sua doce presença. Que de assertivo, de bravo, que fala palavrão, mas ele tem um coração gigante, na verdade. E tem um abraço de Deus. Fale a sua Se eu puder deixar uma mensagem só para as pessoas, seriam vaza. Nem olha para trás. Né? Vaza. Olha, é bom deixar claro, tá? Não é ficar pedindo para morrer ou se suicidar. Tá? Porque as pessoas estão presas, se você está preso frequencialmente nesse momento, por um prazo determinado, que é a sua pena, entendeu? Então você cumpra o que você tem que cumprir, com retidão, faça o que você tem que fazer. Você tem filho, teve esse contrato, tem que ter filho, tem que cuidar, vai lá, resolve, deixa resolvido, depois você vai embora, entendeu? Quando você partir, não é para se matar, não entendam isso, não é para se matar, não é para largar tudo e morar no Tibete que eu tô falando, tá, gente? Eu tô falando assim, você adquire esse conhecimento de que assim a Terra não é para você, que assim é só a pessoa ter olhos de ver. Ela fala assim, nossa, realmente, né, ele tem razão. A gente só começa a adquirir uma consciência maior com 35 anos, atrás a gente já sofreu, já se ferrou pra caramba, tá, não sei o que. Então, então realmente eu não quero voltar, quero dar o próximo passo. E para isso, você tem que elevar a sua frequência vibratória para que você não seja preso por esses comandantes dessa prisão, que eles não querem que você saia. Exatamente. Eles querem que você fique aqui, né? Isso se estuda, não só nos estudos do Fábio, estuda-se no Espiritismo, seres que se alimentam, né? Os vampiros energéticos, se for para usar a terminologia, entendeu? Então, assim, faça direitinho para você não... Porque assim, tem um desencarne, tem armadilha do outro lado também,
sabe? Então você, por exemplo, você vai morrer, aí sua filha ou seu marido vai ficar chorando, pedindo pelo amor de Deus para você ficar. Se você quiser ficar, você vai ficar andarilho, que o que mais tinha no meu centro, na sessão de desobsessão, era andarilho. Pessoa que morre, ela é muito apega ao material, apegada a pessoas, ela fica viva em outra dimensão, sem conseguir se comunicar com ninguém, e fica aqui de andarilho nesse planeta. E isso é a pior merda, entendeu? Que assim, encarnado pelo menos, você ainda faz live com a Cris, você conversa com as pessoas. Desencarnado é uma merda. Você ainda tem que ir no centro, entendeu? E ainda no centro, ainda vou falar uma coisa para vocês, que vocês podem não acreditar, mas é verdade, tem fila, tá? Não é você chegar no centro, você já incorpora no médium, você já conversa. Não, não é assim não, entendeu? Teve até uma situação com o Lael aí, até na live que eles fizeram lá com os meninos paranormal, e até lá no curso mesmo, nesse último curso, que eles conectou na frequência desses seres que ficam aí, aqui perdidos, e esses seres ficam num desespero tão grande quando eles veem um médium que pode fazer a comunicação, a ponte, que eles começam a obsediar a pessoa. Não sei quantas entendeu? mil pessoas para querer falar, sim. Então, no fim, Rodrigo, a gente aqui nesse trabalho, eu acho que eu entro nesse caso da facilitadora nesse ponto, é assim, vamos tentar aparar as arestas ao máximo, desenvolver amorosidade, resolver as questões com mãe, com pai, sabe? Porque aí chega do outro lado e fala assim, amigo, é o seguinte, eu tô em paz com meus pais, eles deram o que puderam, tô em paz com a minha filha e tá tudo certo, eu não preciso. Vou ficar de samambaia no vento aqui e não vou, porque ninguém pode te obrigar a enganar, meu povo. Aí vai a chantagem emocional. Então, se você estiver bem resolvido aqui, faça terapia, cuida da energia, vai transformando a sua mente com expansão de consciência, que vai chegar do outro lado lá, você não cai na roubada. Exatamente. É isso mesmo, não caia na roubada. Rodrigo, olha, eu quero agradecer demais a nossa conversa, o nosso bate-papo. Vou gravar essa live. Quem puder compartilhar, vão seguir o Rodrigo, por favor. Mentor Fraleone, lá aqui no Instagram. Quem não me segue, me siga. E eu quero só assim... Se arrepender. Você está pronto para ouvir a verdade? Mas assim, a pílula da verdade, né? A Graça falando aqui. A Graça é uma querida aluna minha, está sempre presente. Gente, assim, eu vou dar um beijo em todos. Sinta o meu abraço. Sinta meu abraço aí, Rodrigo. Pessoal da Educação Consciencial que estava aí. Gratidão, Tiesco querido. Em breve vamos nos falar também. E é isso. Um beijo no coração. E, ó, gente, abram a cabeça e o coração. Olhos de ver e coração para sentir de tudo que está vindo aí. Mas pode ser mais leve. É isso que eu penso. Não é isso? Vamos abrir o coração. É isso mesmo. Gente, obrigado, boa noite. E a gente vai marcar mais algumas lives aí para trazer mais assuntos aí para vocês. Eu quero. Um beijo, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Ponte criadora que tudo está aí dentro, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.